E agora? E agora? Como é que fica Donald Trump, presidente dos Estados Unidos? A surpreendente eleição do republicano Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos tornou mais nebuloso o cenário para os mercados no Brasil e no mundo em 2017. O mercado torce para que Trump, agora eleito, mude a retórica sobre a área comercial, que o protecionismo e a política de imigração sejam mais moderados do que nos discursos gritados de seu palanque. Mas então, quais seriam os efeitos econômicos na eleição de Donald Trump? Seriam relacionados principalmente à expansão fiscal pretendida. Essa expansão fiscal consiste basicamente em um investimento em infraestrutura de 100 bilhões de dólares por ano, cerca de 0,6% do PIB, e também na redução da taxação das empresas e família, impactando os outros 0,5% do PIB. Com a economia americana bem próxima do pleno emprego, o estímulo fiscal influenciará para que haja uma elevação na inflação dos Estados Unidos mais expressiva do que era esperado. E esse cenário será um estímulo para que o movimento de alta das taxas de juros americanas, definido pelo Federal Reserve, seja menos gradual, com altas mais expressivas. Além disso, a pouca experiência política de Trump, bem como a falta de clareza de quem ocupará os principais cargos de liderança em seu governo, gera um ambiente de incerteza. Essa incerteza leva os prêmios de risco de ativos para cima e fortalece o dólar ante as moedas das economias emergentes, inclusive no real. E por falar em real, a alta taxa de juros americana pode afetar negativamente a moeda nacional brasileira. Em termos de fluxos de troca de mercadorias, o principal efeito seria indireto, uma vez que também dependerá de a China reduzir suas importações de produtos brasileiros. Além disso, já nota-se uma expressiva reprecificação de risco, com desvalorizações abruptas e esfriamento da euforia presente desde a ocorrência da entrada de Michel Temer no governo. E caso esse quadro se concretize, poucas dúvidas restam de que o Banco Central brasileiro não terá espaço para promover a queda de juros que os mercados e, sobretudo, as empresas e as famílias brasileiras esperavam. Logo, as taxas de juros americanas em alta, fortalecimento do dólar e aumento da incerteza trazem riscos para o processo de desinflação do Brasil e há um impacto negativo para investimentos no país. Isso porque o custo de capital das companhias que dependem de financiamento externo e a atratividade dos retornos no Brasil são prejudicados. Portanto, espera-se do atual governo brasileiro cautela na condução da política monetária para não arriscar o importante avanço nas expectativas de inflação e agressividade na aprovação das reformas fiscais. Por último, com as propostas protecionistas de Donald Trump, como o possível aumento de tarifas de importações, o que é contra a doutrina econômica prezada pelo Partido Republicano, era de se esperar que a balança comercial do Brasil fosse diretamente afetada. Isso deve-se ao fato dos Estados Unidos estarem em segundo lugar entre os principais parceiros comerciais do país, sendo o destino de 20% das exportações brasileiras. No entanto, isso equivale a menos de 1,4% do PIB. Logo, o efeito sobre o Brasil de eventuais medidas protecionistas vindas do Trump afetaria um pouco o país, dado a não dependência por exportações para os Estados Unidos como fonte de cotação e de crescimento econômico. Vale ressaltar que no ano de 2015 foi apresentado um prejuízo de 2,4 bilhões na balança com os americanos, a qual se mostra, portanto, desfavorável. Eu acho que o impacto de curtíssimo prazo é que os mercados vão precificar uma maior incerteza, né, no mundo. Então, os prêmios de risco vão abrir, as taxas de juros vão aumentar, e aí o Brasil, como um mercado emergente, ele vai sofrer com essa maior precificação de risco, né. Agora, se você pensar um prazo um pouco maior, né, depois desse ajuste inicial, eu acho que tem duas frentes que vão ser assim, mais foco. Assim. A primeira é que é a parte do comércio internacional, né? Porque uma parte bem forte do discurso do Trump é mais protecionista, né? De impor barreiras ao comércio, sair dos acordos de livre comércio. Sobre esse aspecto, eu acho que o Brasil tem um impacto relativamente pequeno, né? Porque o Brasil ainda é um país
bem fechado. As exportações do Brasil são 13% do PIB, então isso é menos da metade do México, rivaliza com Cuba, assim. Então o Brasil hoje é um país ainda muito fechado. Os Estados Unidos é o segundo parceiro brasileiro, é alguma coisa tipo 18% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos, e acho que o tipo de produto que o Brasil vende não é o tipo de produto que vai ser foco desse tipo de, né, assim, de proteção. Eu acho também que como o Brasil ele não é parte de nenhum desses grandes acordos comerciais, né, na verdade ele só tem um acordo do Mercosul, então também o fato de você rever, eu acho que não vai ter um efeito grande para o Brasil. Por outro lado, né, o Trump ele se coloca como com um discurso bem populista clássico, né, que é um discurso assim, de mais estímulo à economia no curto prazo, um estímulo mais keynesiano de gasto fiscal, e isso leva a uma ideia de uma inflação global maior lá na frente. Em cenários em que a inflação global aumenta, o preço de commodities tende a se beneficiar. Então pode ser que para o Brasil tenha um benefício se realmente os termos de troca, né, do Brasil como um grande exportador de commodity, que a gente estava sofrendo com uma piora dos termos de troca, talvez isso mude. Então eu acho que desse lado de comércio o Brasil é bem defensivo, né? Não vai ser um grande prejudicado, pode marginalmente se beneficiar com essa questão do preço das commodities. O que eu acho que vai ser talvez um efeito maior seja na parte de investimento, né? O Brasil é um país com uma poupança muito baixa e que para crescer mais precisa investir mais e como poupa pouco precisa atrair capital de fora. Um cenário em que o juro aumenta, né, que tem maior incerteza, ou que, por exemplo, os Estados Unidos venham com um programa de infraestrutura, de investimento em infraestrutura mais forte, então pode ser, ou provavelmente vai ficar mais difícil para o Brasil, né, captar recursos. Então,